Então nós estamos começando uma série, começamos semana passada uma série falando sobre as estações da vida. Todos nós passamos por diversas estações ao longo da nossa vida. Eu falei semana passada, dei alguns exemplos. Como pais, por exemplo, quem é pai aqui, você vai passar uma estação com os teus filhos, quando os teus filhos são pequenos. Depois você vai passar uma outra estação, um outro momento da tua vida quando você tem filhos adolescentes. Você vai passar um outro momento da tua vida quando os teus filhos casarem. Você vai passar um outro momento da tua vida quando vierem os teus netos e assim sucessivamente. Então nós temos várias estações ao longo da nossa vida e todas elas são inevitáveis e a gente acaba passando, né? Há estações que a gente fogem ao nosso controle, há estações onde nós por exemplo, ficamos doentes, passamos às vezes uma estação difícil, um período de enfermidade. Há estações onde nós perdemos um emprego, de repente está tudo bem, você está bem, feliz, empregado, de repente chega lá e fala assim, olha, você está desempregado. E você entra numa estação difícil da tua vida. A nossa vida é composta de várias estações. E eu fiz um paralelo semana passada sobre as estações do ano, né? Nós temos estação de inverno, verão, outono, e todas elas têm que ocorrer para que algo seja produzido no meio da natureza, para que uma planta cresça, para que ela se desenvolva, né? Hoje caiu uma chuva tremenda aqui, quero agradecer quem ajudou a limpar, porque entrou água aí pelos cantos e tal. Mas a época da chuva, embora cause vários transtornos, ela é necessária. A gente sabe o que é ficar um tempo de seca, né? O que aconteceu em São Paulo há 2 anos atrás, que não choveu quando precisava chover. Então, tem estações da vida que, por mais difíceis que às vezes elas possam parecer, elas são imprescindíveis para o desenvolvimento da nossa vida e para que a gente possa viver uma vida, crescer e amadurecer na nossa vida e no nosso relacionamento. E nós falamos semana passada um pouco sobre isso, e eu quero continuar hoje. E a partir de hoje, semana passada eu falei de uma forma geral, mas a partir de hoje eu quero falar sobre algumas estações específicas. E hoje eu quero falar sobre uma estação específica, que é a estação da solidão. Solidão? Ai, pastor, eu não tenho problema de solidão. Parabéns, você é um privilegiado. Eu quero dizer uma coisa, talvez você não esteja passando hoje por um problema de solidão, mas com certeza ou você passou, ou você vai passar. Todos nós na nossa vida, ao longo da nossa vida, vamos passar por momentos de solidão. E quando eu falo de solidão, eu não estou falando necessariamente de ficar sozinho, eu estou falando de solidão, algo mais interno muitas vezes. Às vezes você pode estar com um monte de pessoas ao teu redor, você pode viver numa família com 10 pessoas dentro de uma casa e você se sentir só dentro daquela casa. Você pode morar numa cidade que nem São Paulo, de 20 milhões de habitantes, e você se sentir sozinho no meio de uma cidade de 20 milhões de habitantes. Então, quando eu falo de solidão, é um contexto muito mais amplo. Então, se você está aqui hoje, você não está vivendo esse momento, essa estação da tua vida, eu queria que você pudesse anotar, você pudesse aprender, você pudesse guardar esse tempo, para que você possa, no momento oportuno, usar os princípios e aquilo que a gente vai meditar aqui sobre as Escrituras. É interessante porque quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, nós vemos uma coisa muito interessante. O Senhor cria todo o céu, toda a terra, e a palavra de Deus diz ali em Gênesis 1, Gênesis 2, à medida que Ele criava o céu, criava a terra, Ele falava assim, e tudo que Deus criava era bom. Ele criou o mar, criou os céus, tal, e viu que Deus que era bom. E Ele criou os animais, criou as aves, criou tudo, e viu Deus que era bom. E você vê várias vezes essa descrição ali na Bíblia, e viu Deus que era bom. Só que, num determinado momento, no capítulo 2, no versículo 18, tem uma coisa que Deus olhou em tudo aquilo que Ele tinha criado,
e ele viu que não era bom. E o que é que, no meio do paraíso, um lugar perfeito, onde tudo era perfeito, só tinha uma coisa que não era boa? Foi quando Deus olhou para o homem que ele havia criado. E ele olhou e ele diz: não é bom que o homem esteja só. Vira para quem está do teu lado e fala: não é bom ficarmos sozinhos. Você sabe que um dos maiores castigos que você pode dar para uma pessoa, todos nós já devemos ter visto algum dia na vida algum filme, onde mostra pessoas que estão presas. Quando você prende alguém numa cadeia, numa penitenciária, já é algo terrível, porque você está cerceando ela do convívio com outras pessoas. Mas pior do que você prender alguém, e a gente vê isso ocorrendo, tem pessoas que às vezes dentro das penitenciárias, dentro das cadeias, costumam arrumar confusões, então eles dão uma punição mais severa ainda para a pessoa. Porque embora eles estejam dentro da prisão, eles estão privados de todos os relacionamentos, mas ali eles têm outras pessoas. Mas existe uma coisa na prisão que é pior ainda do que a prisão em si. É quando aquela pessoa é levada para a solitária. O que é solitária? Solitária é a pessoa ficar num lugar sozinha, sem ninguém para conversar, sem ninguém para falar, sem ninguém para brigar. Às vezes eu falo disso, às vezes a Bíblia fala que é bom que sejam dois, pelo menos dois, né? Porque se um cai, o outro faz o quê? Ajuda a levantar. Se um está triste, o outro ajuda a animar. Se um está muito parado, o outro ajuda a empurrar um pouquinho. E a gente vê constantemente isso. A gente vê o quão bom é, o casamento é algo que nasceu no coração de Deus. Por quê? Juntar duas pessoas, para as duas pessoas caminharem, andarem juntos. Ainda hoje o Rafael estava conversando comigo na hora do almoço, ele estava falando do avô dele, tem 80 e poucos anos, mais de 60 anos de casado. E quando a esposa dele, a avó do Rafael tem que ir ao médico, ele fica apreensivo e ele senta lá na porta da casa e fica esperando, ansioso, porque são 60 anos caminhando juntos. Agora, a pior coisa que pode haver na vida de alguém é a solidão. E a gente vê, amados, eu falei isso hoje pela manhã, quantas casas de idosos você vê. Eu li uma estatística, não sei se é verdadeira, mas que 70% dos idosos que estão nas casas de recuperação não recebem nenhum tipo de visita dos seus familiares frequentemente. 70%. E eu falei isso hoje pela manhã, essa estatística que eu tinha lido, e uma irmã que é da igreja, que tem uma casa, um abrigo de idosos, veio me procurar no final do culto e falou assim: pastor, isso que o senhor falou é absoluta verdade. Ela falou: quando eu chego lá na casa de segunda-feira, que domingo ela tira o de descanso, na segunda ela fala: que bom que você, as idosas chegam para ele e falam: que bom que você está aqui, que bom que tem alguém para conversar, que bom que você pode gastar um tempo comigo. Nós vivemos uma geração de pessoas que têm abandonado muitos seus idosos, têm abandonado as pessoas. Mas não são só os idosos que são abandonados. Muitas pessoas têm vivido de solidão, como eu disse, mesmo estando no meio do convívio de outras pessoas. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Porque se tem algo para qual Deus não nos criou, é para a solidão. Nós precisamos aprender a diferenciar uma coisa que é solidão de solitude. Solitude é um momento onde, por exemplo, Jesus fala assim: vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto para estar só você e Deus em secreto. Ali é um momento de solitude, é um momento onde você se isola das pessoas para ter comunhão com teu Deus.
Agora, a solidão é aquele sentimento que vem e sufoca, é algo que quer acabar com a gente muitas vezes, é algo que vem, é contrário à própria natureza de Deus, porque o nosso próprio Deus, Ele não é um Deus isolado, Ele é um Deus relacional. Lá em Gênesis fala assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Você já parou para pensar por que foi usado esse verbo no plural, na terceira pessoa? Façamos o homem à nossa imagem. A imagem de quem? A imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus relacional, o nosso Deus é um Deus que se relaciona entre Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele nos criou dessa forma, para que nós pudéssemos nos relacionar, para que a gente não vivesse isolado. E eu quero falar um pouco sobre essa estação, a estação que muitas vezes vem sem a gente esperar. E eu queria falar um pouquinho sobre, baseado em cima de um texto, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Queria que você lesse na tua Bíblia. Nós não vamos projetar o texto todo. Eu queria que você abrisse na tua Bíblia 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a minha fé. Agora o que está reservado para mim é a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que o amam, que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga para mim o Marcos com você, porque ele é útil para o meu ministério. Enviei também Tíquico a Éfeso. E quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, ele causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda obra maligna, e Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre, amém. Mande saudações para Priscila, para Áquila, e a casa de Onesíforo. Onesíforo é um nome bonito, né? Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito e a graça seja com vocês. Essas são as últimas palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Esse é o último livro escrito por Paulo, e essas são as últimas palavras de um texto escrito por Paulo. Paulo está no final da vida dele. Paulo está em Roma, havia sido levado para lá para ser julgado, ninguém apareceu, todos abandonaram ele na hora H. Você já passou por situações assim? Aonde você conta com alguém perto de você, mas na hora H todo mundo fugiu? Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo agora está velho, numa prisão, prestes a morrer. Ele sabe que a morte dele é iminente, está próxima. E ele escreve sozinho essas palavras e esta carta.
que nós estamos lendo agora 2000 anos depois. E eu queria que a gente pudesse extrair daqui alguns princípios para quando nós estamos na estação da solidão. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que as quatro causas que a gente vê nesse texto, para nós entrarmos e estarmos em situações, muitas vezes, de solidão. A primeira são as transições da nossa vida. A nossa vida é composta de transições, as coisas mudam. Às vezes a gente está bem, mas de repente surge alguma situação que nos afasta. Uma mudança de emprego, uma mudança de trabalho, de repente nem são coisas ruins. Transições que nem sempre são ruins, mas que mudam o nosso contexto, mudam o nosso círculo de relacionamentos. Às vezes você é chamado para ir para um outro local, para uma outra cidade, trabalhar num outro ambiente. E quando você chega ali, você se sente sozinho, porque você não conhece ninguém. Há pouco tempo atrás teve uma irmã aqui, não sei se ela está aqui, e ela veio me procurar e falou: pastor, eu tive que deixar toda a minha família em Minas e vim para São Paulo. Ainda bem que eu encontrei a igreja, ainda bem que eu encontrei o corpo de Cristo, porque eu me sentia só no meio de uma cidade como esta. Às vezes transições nas nossas vidas vão provocando essas coisas, transições vão provocando mudanças, transições. Quem aqui nunca lembra da quando você foi para a escola a primeira vez na tua vida? Que você entra naquela escola cheio de pessoas e você ali não conhecia ninguém. Há momentos de transição na nossa vida, e Paulo está vivendo essa transição. Paulo fala assim: assuma o comando porque eu estou para morrer. Ele está passando num outro estágio da vida dele. Todos nós, amados, passamos por estágios. E alguns desses estágios, algumas dessas estações, nos levam à estação da solidão. Ele fala lá no capítulo, versículos 6 e 7, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, eu já combati o bom combate, eu já terminei a corrida, eu guardei a minha fé. Mas agora está se fechando um ciclo. Ele sabe que o tempo dele é curto. E eu queria que a gente pudesse entender que há momentos, às vezes, de transição, que vão nos levar a esse momento. Paulo, aquela pessoa que sempre andava junto com outros, sempre que você lê a história de Paulo, Paulo e Barnabé, Paulo e João Marcos, Paulo e Silas, Paulo sempre andava com pessoas, mas nesse momento da vida dele, ele está só por uma circunstância. O que eu quero te dizer é que você hoje pode estar num momento de solidão da tua vida, mas solidão tem que ser um momento passageiro da sua vida. Deus não te chamou para você viver na solidão, mas Ele pode ter te levado para um estágio de solidão na sua vida. Há uma outra coisa que provoca em nós entrarmos numa estação de solidão, que são as separações. Ele diz ali no versículo 9: venha para cá o mais rápido que puder, faça o que puder para chegar o mais rápido, chega antes do inverno. E aí ele começa a falar daquelas pessoas do relacionamento dele que partiram. Ele fala assim: Demas me abandonou, Crescente mudou de cidade, Tito também mudou de cidade, Priscila e Áquila estão lá do outro lado, Erasmo ficou em Corinto. Ele vai começando a descrever todas aquelas pessoas. Separações. Às vezes separações vão nos afastando. Gente, é muita gente andando. Separações vão nos afastando, gente, do centro, daquilo que Deus criou para nós, de relacionamentos, de vida. Separações. Talvez você esteja aqui e você tenha entrado no momento de solidão, fruto de uma separação. Talvez separação do teu filho, da tua filha que casou, dos teus pais, separação talvez do teu cônjuge, sei lá, não sei.
Há muitos momentos da vida que vão, como Paulo, por uma circunstância, ele vivia sempre cheio de pessoas ao seu redor, mas essas pessoas foram sendo tiradas. E ele clama nessa carta, ele fala assim: venha para cá o mais rápido que puder. Venha para cá o mais rápido que puder. A gente pode ouvir nesse clamor de Paulo, a gente pode ouvir um coração desejoso por ter alguém ao seu lado. A gente precisa estar atento para aquelas pessoas que muitas vezes estão sós, e a gente também pode fazer algo para estar próximo delas, para minimizar a dor da solidão delas. Venha para cá o mais rápido que puder. Mas há uma outra causa para a solidão. Nós podemos ficar sós por causa das oposições, por causa das pessoas, por causa das situações. Olha o que Paulo diz: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. Ele se opôs fortemente às nossas palavras. Você já viu pessoas que começam a te caluniar, começam a falar por trás, começam a te atacar, começam a escrever coisa no Facebook, e vai fazendo, vai minando, e quando você vê, você está isolado. Você está longe, você está sozinho, você se sente sozinho. Paulo passou o ministério dele desejando o bem das pessoas, tentando fazer o melhor, pregar o evangelho, mas tinham pessoas que o traíram, tinham pessoas que fizeram mal para ele. E nesse momento parece que tem pessoas que no momento de solidão aquelas coisas vêm à mente. E sabe o que essas pessoas fazem? Elas começam a cavar um buraco, ou melhor, a cavar um muro ao seu redor. Ela está muito ligada ao quarto item, que são rejeições. Rejeições, oposição, rejeição. Ninguém apareceu para me apoiar. Eu que sempre dei a minha vida por aquelas pessoas. Às vezes tem pai que fala assim: puxa vida, eu cuidei dos meus filhos, meu filho nem pega o telefone às vezes para me ligar. Todos me abandonaram. Ninguém veio em minha defesa. Eu apareço diante do tribunal e ninguém aparece ali. E sabe o que acontece quando a gente entra nesse local de solidão? Muitas pessoas começam a construir um muro. E fala assim: sabe de uma coisa? Eu não vou mais me dar para ninguém. Eu não vou me relacionar com mais ninguém. Eu não vou mais ligar. Eu não vou mais fazer nada. E a gente começa a se excluir, a gente começa a levantar muros, e a gente vai ficando cada vez mais sozinhos. Tem pessoas que foram rejeitadas e não querem entrar mais num novo relacionamento. Tem pessoas que uma vez foram decepcionadas por uma pessoa e não quer mais confiar em ninguém, e começa a ficar sozinha. Eu fui no encontro de pastores agora essa semana, e uma das tônicas de um dos pastores que pregou para mais de 300 pastores que estavam lá era sobre isso. Para que os pastores pudessem guardar o seu coração. Porque há muitas pessoas que às vezes vão e ferem, e o pastor vai lá e levanta e ora com a pessoa e não sei o que, de repente a pessoa vira as costas, não dá nem satisfação, ainda sai, ainda fica falando. E aí sabe o que acontece? Tem muitos pastores que falam: sabe de uma coisa? Chega, não quero saber de ministério, não quero saber de pessoas, eu vou cuidar da minha vida. Se isolam, secam e morrem. Não são só pastores, pessoas entram em cavernas. Você lembra da história de Elias? Elias, um grande guerreiro, um homem do Senhor, um homem cheio da graça, cheio do poder de Deus, mas chegou um momento da vida dele que ele deu um basta, e ele vai para uma caverna, e entra na caverna, e diz o texto que ele estava desejando a morte. Senhor, tira a minha vida aqui nesse local, eu não quero mais viver.
E Deus chega lá e fala: o que você está falando, cara? Sai daí. Sai desse lugar de autocomiseração, sai desse lugar de murmuração, sai desse lugar. Sai desse lugar, Elias. É assim que Deus se dirige a ele. Esse não é o teu lugar. Você pode passar por um período de solidão, só se for para você extrair boas coisas, mas não para você se afundar numa caverna. O que o diabo quer é te afundar numa caverna. O que o diabo quer é fazer você entrar num buraco, no meio dessas estações. Mas não é isso que a gente vê na vida de Paulo. Paulo olha para trás, ele vê as pessoas que rejeitaram, ele vê as pessoas que abandonaram ele. Mas Paulo não sai por aí choramingando, resmungando, não entra numa caverna, não deseja a morte. Você não vê momento nenhum Paulo falando isso. Tem pessoas que, ao passar por esse tempo de rejeição, se isolam, ou então se enfiam em outras coisas para compensar a solidão. Tem pessoas que se metem no trabalho, o cara começa a trabalhar 15 horas por dia, porque ele não quer mais se relacionar com pessoas, ele quer se relacionar com o trabalho. Tem pessoas que, por causa de uma decepção, de uma rejeição, começam a querer arrumar relacionamentos para todo lado. Quantas pessoas eu conheço que às vezes depois de um processo de separação, de divórcio, a pessoa começa a sair com tudo que é homem, com tudo que é mulher por aí, achando que isso vai preencher o vazio que o final daquela relação deixou no coração dela. E aí ela começa a sair com vários homens, com várias mulheres. Só que tem uma coisa: quando a pessoa acorda no outro dia, e aquele parceiro que dormiu na cama dela, ou a parceira que dormiu na cama dela foi embora, o vazio continua ali. Porque não é isso que vai tirar uma pessoa do meio da solidão. Tem pessoas que se metem no álcool, nas drogas, na pornografia, em várias outras coisas. E aí o diabo aproveita, porque isso é um prato cheio. É um prato cheio para levar a pessoa para o fundo do poço, para acabar. Você lembra que o diabo, a palavra de Deus diz lá em João, que o diabo ele vem para matar, para roubar e para destruir. Nem todas as experiências de solidão é o diabo que nos leva. Quando você lê lá na história de Jesus, logo que Jesus foi batizado, a palavra de Deus diz que Deus, o Espírito do Senhor, leva Jesus ao deserto. Deus, o Espírito Santo, leva Jesus para um tempo de solidão, para um tempo isolado, para um tempo de solitude, para um tempo isolado. Muitas vezes Deus permite os tempos de solidão na nossa vida, para nos ensinar coisas profundas. Mas o diabo quer usar essas situações de solidão, sabe para quê? Para acabar com a gente. Aconteceu isso com Jesus. Jesus estava num momento de solidão no meio do deserto, e o diabo apareceu para ele e fala: olha, você está sozinho aí, cara? Teu pai te abandonou? Você não ouviu agora há pouco que você era o filho de Deus? Mas teu pai te abandonou, você está aqui, cara, com fome, sozinho. Faz o seguinte, cara, já que você é filho de Deus, pede para essa pedra se transformar em pão. Jesus falou: não preciso disso. Jesus não precisava provar nada. Jesus não precisava dar ouvidos ao diabo. Sabe por quê? Porque o único ouvido que Jesus precisava dar era para o Pai que falou do céu: eis o meu Filho amado, em quem tenho toda alegria. Quando você estiver por momentos de deserto, não dê ouvidos ao diabo, mas ouça somente a voz do Senhor que fala: você é meu filho. Não tenha medo, como cantamos aqui, você é meu filho. Como lidar com a solidão? Aproveite o tempo
Aproveita o tempo que você está ali nesse momento. Aproveita essa estação da tua vida. Utilize o teu tempo. Olha o que Paulo fala. Paulo fala assim: quando você vier, traga minha capa que eu deixei lá na casa de Carpo. Traz também os meus livros. Já que eu estou aqui, eu vou aproveitar esse momento de solidão. Eu estou sozinho aqui, mas eu vou aproveitar esse momento. Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou orar. Eu vou ter um tempo que eu não tinha antes. Torna útil o teu tempo de solidão. Talvez você tenha perdido o emprego, esteja em casa com tempo ocioso. Aproveita e torna útil o tempo que você tem. Não deixa ser consumido pelas mentiras do diabo. Paulo fala: traz a capa, traz os livros. E sabe de uma coisa, amados? Foi nesse momento de solidão que Paulo escreve a carta ao Timóteo. Foi nesse momento de solidão que ele escreve esse texto que a gente está lendo hoje, 2000 anos depois. Se Paulo tivesse ficado choramingando, tivesse perdendo o seu tempo, como diz aquele cântico, em lamentos, se ele tivesse feito isso, nós não estaríamos hoje lendo as suas epístolas. Paulo está ali, mas ele fala: Senhor, se o Senhor me trouxe para cá, eu vou fazer desse tempo um tempo útil. Se o Senhor me trouxe para esse local, eu quero fazer desse tempo um tempo útil. Aproveita os momentos de solidão. Para de exagerar, às vezes, no teu sentimento, na vazão da tua alma. E aí nós vamos para o segundo tópico: minimize a sua dor. Paulo fala assim: olha, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Mas olha, eu não vou ficar choramingando, não. Eu não vou ficar choramingando. Eu quero que isso não seja cobrado deles. Você lembra de alguém que falou algo semelhante? Quando Jesus ora ao Pai, ele fala: Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Quando eles estão ali para crucificar Jesus, ele ora ao Pai e fala assim: Pai, perdoa eles. A gente precisa mudar. Eu falei isso semana passada. A gente precisa mudar a nossa linguagem, da murmuração para adoração. Amargura, gente, só piora a nossa solidão. A amargura vai nos afastando das pessoas. Às vezes a gente fala: ah, pastor, você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe por que eu estou nessa situação. Não importa. Importa que você tem um Deus que está olhando para você, que está cuidando de você. Para de potencializar a tua dor. Todo mundo me abandonou. Foi a mesma coisa que Elias falou quando estava naquela caverna. E ele chega para Deus e fala assim: todo mundo me abandonou. E aí Deus fala: o quê? Tem um monte de pessoal do teu exército que está lá só te esperando. Esqueci o número agora, mas eram milhares. Estão lá te esperando, sai dessa toca. Às vezes a gente gosta de se fazer de vítima, às vezes a gente gosta de: ai Senhor, ai. Para com isso. Tem gente que te traiu, tem. Jesus foi muito mais traído do que você. Aquele que vendeu Jesus por algumas moedas de prata, vai dar um beijo no rosto de Jesus. Come a ceia junto com Jesus. Se você acha que você já foi traído, se você acha que você já foi rejeitado, você não sabe nada. Nada se compara ao que Jesus passou, por amor a mim e por amor a você. Minimiza um pouco, menos, como diria minha esposa.
Às vezes quando a gente começa a falar alguma coisa em casa, eu ou as meninas, a Sônia vai, menos. Para de exagerar na tua dor. Para de exagerar. Para de dar vazão à tua alma. Para de dar lugar ao diabo. Para de dar lugar para a tua alma e para de dar lugar ao diabo. Porque cada vez que você entra nesse lugar, esse lugar de ressentimento, esse lugar de amargura, esse lugar de murmuração, sabe o que você está fazendo? Você está abrindo uma brecha na tua alma, uma brecha na tua vida para o diabo. Você está cavando um buraco para você se enterrar. Paulo fala assim: todo mundo me abandonou. Em outras palavras, ele fala assim: gente, mas não tem problema. Não precisa culpar eles, não. Não tem problema. Paulo era alguém maduro. Paulo era aquele cara que falou assim, ele fala nesse próprio texto: combati o bom combate, eu terminei a minha corrida, e eu cheguei até o final dela, guardando a minha fé. Tem pessoas que no meio da corrida, no meio da batalha, não sustentam e perdem a sua fé. Terceira coisa, quando você estiver no meio da estação da solidão, e essa, talvez a mais importante de todas, reconheça a presença de Deus. Vira para quem está do teu lado e fala assim: Deus está com você, em todas as estações da tua vida. Em todas as estações da tua vida. Você pode estar na pior situação, o Senhor é contigo. Em todas as estações. Elias, Deus estava com Elias quando ele estava no Monte Carmel, invocando a Deus para que descesse fogo sobre os profetas de Baal. Mas Deus estava com Elias quando Elias entra dentro de uma caverna. Deus estava ali e fala: Elias, sai dessa caverna. Aonde você estiver, a palavra de Deus diz: eu nunca vos abandonarei, eu nunca vos deixarei órfãos, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente se esquece disso. Olha o que Paulo diz: apesar de tudo isso que eu estou passando, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Pega na mão de quem está do teu lado. Eu quero que você repita esse verso comigo: o Senhor me dá forças. Melhor, o Senhor está comigo e me dá forças em todas as estações. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Fala: eu creio nisso. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Quantos aqui, amados, já passaram por momentos difíceis? Momentos de estar hospitalizado, momentos de estar com seu filho enfermo, momentos de você estar em momentos de solidão, que você fala: e agora, Senhor? Mas o Senhor estava com você e deu forças, e você está aqui porque Deus te sustentou. Às vezes a gente esquece disso. A gente esquece dos livramentos que Deus já nos deu. Mas Paulo não, Paulo olha para trás e fala assim: eu sei que o Senhor tem me sustentado, eu sei que o Senhor está comigo e tem me dado forças. Mas aí entra o quarto aspecto. Sabe para que Deus te dá forças no meio do momento de solidão? E ele continua no versículo 17: para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos, para que todos os gentios ouvissem. Paulo estava ali, no final da vida dele, momento de solidão, momento difícil, e Paulo estava pensando, sabe em quem? Não no seu sofrimento, mas nas pessoas que estavam do lado de fora, nas pessoas que ele podia ainda ministrar. Provavelmente ele estava escrevendo essas cartas, imaginando a quem ele ainda podia influenciar. Mesmo estando naquele momento de solidão, quem é que eu posso ajudar? Para de dar ênfase nas tuas dores e começa a pensar em como você, no meio da estação da solidão, pode ajudar as pessoas que estão perto de você. Para de olhar para você. Tem pessoas que ficam lambendo as suas feridas.
Esse é um termo forte, mas é isso que acontece. Tem pessoas que lambem as suas feridas. E quando lambe-se as feridas não secam. Elas vão ficando úmidas e não secam. Quando a gente fica muito perdendo o nosso tempo em lamento, aproveita o tempo. Aproveita o tempo. Aproveita o tempo. Para de dar ênfase na tua dor e começa a dar ênfase. Como é que eu posso, no meio desse momento que eu estou vivendo, como é que eu posso ajudar a vida de outros? Pare de se concentrar em si. Encontra um ministério na igreja, encontra alguém que você pode ajudar, se envolva na célula, peça a ajuda de alguém, fala assim, eu quero ajudar de alguma forma. Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios. O meu objetivo, eu quero ajudar os outros. Para de construir muros. Para de se isolar das pessoas. Para de se fazer de vítima. E começa a construir pontes. Para de construir muros na tua vida. E começa a construir pontes. Sabe o que são pontes? A definição de pontes. Ponte é algo que une dois, que faz com que um obstáculo seja transposto. E une duas partes que antes estavam separadas. Usa a tua vida para isso. Usa a tua vida para construir pontes. E não para ficar cavando e construindo muros. Construindo cavernas ou construindo muros. Deus conhece a sua solidão. Deus conhece o que você está passando nesse momento de solidão. Deus não se alegra com isso. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. E eu sempre que eu penso nesse verso, eu fico imaginando Jesus sentado na cadeira, no trono, ao lado de Deus, e falando assim, eu sei, eu conheço a solidão que aquela pessoa está sentindo. Eu senti aquilo quando eu estava na terra. Eu senti o desprezo, eu senti a rejeição, eu sentia que as pessoas às vezes se afastam, eu senti essa solidão. Nós não temos um Deus que não possa se compadecer das nossas dores. Pelo contrário, nós temos um Deus que passou por todas elas, mas que venceu. Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter estações de celebração, mas vocês vão ter estações de solidão. Vocês vão ter estações onde parece que tudo se foram, que você está sozinho. Mas você não está sozinho. Eu estou contigo. Lembre-se disso. Não dê lugar ao diabo, não deixa o teu coração ser tomado pela raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela é um ciclo vicioso. Você não sabe direito se a pessoa está só porque ela é amargurada ou se ela é amargurada porque está só, e as coisas se misturam. Sai do teu casulo. Sai da tua caverna. Sai da tua caverna. Começa a construir pontes, se conecte com outras pessoas. Usa a vida que Deus te deu, usa os dons que Deus te deu, mesmo na estação da solidão. Porque a estação da solidão vai passar, porque ela não faz parte do propósito de Deus. A estação da solidão pode ser um grande lugar para a gente crescer, um grande lugar para a gente aprender.
Eu já falei isso outras vezes. O deserto pode ser um lugar onde você vai crescer muito. E você vai sair daquele deserto um grande guerreiro. Ou o deserto pode ser um lugar onde você vai ser enterrado. Você escolhe. Você escolhe. Teve uma geração do povo de Deus que preferiu ser enterrado no deserto. Mas teve uma geração que aprendeu a depender de Deus. Teve homens como Josué e outros que falaram: não, nós não vamos ser enterrados no deserto. Nós vamos entrar na terra prometida em nome de Jesus. Se você é um desses, fica em pé em nome de Jesus. Fica em pé. Fica em pé. Fica em pé em nome de Jesus. Se tem pessoas aqui nessa noite que estão passando por essa estação, pela estação da solidão, e você sente talvez muitas das coisas que eu falei aqui, você sente sobre a tua vida, mas hoje você quer tomar uma decisão de não se conformar, não aceitar simplesmente resignado, mas você se colocar na presença do Senhor, falar: Senhor, se é aqui que eu estou nesse tempo, que o Senhor use essa parte da minha vida, essa estação da minha vida, da melhor forma possível.